A peça da aula de hoje é esse colete em crochê, que eu vou carinhosamente chamar de colete Lília, porque é uma peça criada pela professora Lília, que fez muito sucesso no evento que a gente fez juntas. Algumas alunas estavam com dificuldade para terminar a peça e a Lília gentilmente me permitiu gravar a aula aqui no canal para vocês, tá? Eu vou deixar aqui na legenda do vídeo as redes sociais da professora Lília para você conhecer o trabalho dela, viu? Muito legal, uma pessoa super bacana e muito talentosa. Para quem não conhece o fio batik, ele é um fio que vai colorir a peça sozinho. Essa daqui não é uma peça que eu fui trocando, cortando fio para mudar de cor, tá? Esse colorido vai acontecer sozinho por conta aí do fio batik. Ele tá com 50 centímetros de largura e 62 de comprimento. Logo no início da aula, quando eu estiver confeccionando a parte de cima, eu vou dar as instruções para vocês confeccionarem em outros tamanhos. Então, é só acompanhar aí a aula, tem que dar uma olhadinha na aula primeiro, antes de começar a peça, para você olhar onde eu fiz os aumentos, como mudar o tamanho, tá bom, gente? Então, aqui a gente tem um colete bem colorido, de fácil execução. Agora, vamos lá conferir a videoaula do nosso colete Lília. Para a peça de hoje, vou trabalhar com fio batik. Essa daqui é a cor 9962, tem um colorido bem bonito. O novelo vem 360 metros, 100 gramas, e a tex dele é 277. Se você quiser, por exemplo, fazer com outro fio, fio charme, fio jeans light, molê, é só você observar aí a tex, pegar um fio com tex aproximada e vamos usar agulha 4 milímetros para deixar esses pontinhos bem soltos. Nós vamos começar fazendo um cordão de correntinhas com 74 pontos. Você vai deixar esses pontinhos bem soltos. Se você não conseguir soltar com a agulha 4 milímetros, pega a agulha 4,5. 74 correntinhas. Vou falar para você que o tamanho desse cordão, para você comparar aí com o seu. Se não ficar desse tamanho, gente, solta esse ponto, tá? Ele tá com 43 centímetros. 74 correntes. Vou pular as 3 primeiras, 1, 2, 3, vou na quarta e vou distribuir 31 pontos altos. Você vai contar com essa beiradinha aqui, ó. Então, essas correntinhas que a gente pulou vão ser o primeiro ponto, mais 31. Então, você vai contar 32 ao total, tá? Essa viradinha, mais 31 pontos altos. Com cuidado de pegar um ponto em cada corrente, não pode pular nenhuma correntinha de base e nem fazer 2 no mesmo lugar. Então, vou distribuir aqui agora 31 pontos altos, que contando com essas correntinhas da virada, vou ter um total de 32. 32 pontos. Agora, eu vou laçar. Na próxima correntinha, eu vou colocar 5 pontos no mesmo lugar. Então, 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Então, 32 pontos sozinhos, depois 5 pontos juntos. Agora, eu laço, vou na correntinha seguinte e vou distribuir 7 pontos. 1, 2, mas cada um em uma corrente. 3, 4, 5, 6, 7. Olha. Os 5 pontos aqui no mesmo pontinho de base e depois 7 pontos altos. Laço, vou no próximo ponto e vou fazer novamente 5 pontos altos no mesmo lugar. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pontos no mesmo lugar. Então, a gente fez 2 curvinhas. Nós distribuímos 32 pontos. 5 pontos no mesmo lugar, 7 pontos, 5 pontos no mesmo lugar, e agora eu fecho o outro lado, fazendo 32 pontos altos. Aí você confere, tá? É importante que esses dois lados tenham a mesma quantidade de pontos. Então, agora é só fazer um ponto alto para cada um,
totalizando aqui 32 pontos. Vai ficar desse jeito. Nós estamos começando a peça pela cava. Então, essa parte aqui é a cava do colete. 32, o leque de 5 pontos, 7 pontos altos, um leque de 5 pontos, mais 32. Agora, eu vou virar o trabalho, vou fazer 1, 2, 3, 4 correntinhas, vou pular um ponto. Essas 4 correntinhas, elas são do primeiro, então, eu vou pular o segundo ponto, vou sobre o terceiro, vou fazer um ponto alto. Uma correntinha, pula um ponto alto. Correntinha, pula um ponto alto. Vou fazer essa distribuição até chegar aqui, ó, onde tem os 5 pontos altos. Uma correntinha, pula um ponto alto. Vai ficando desse jeitinho aqui. Quando você chegar no ponto que tem os 5 pontos altos, olha, eu até trabalhei já no primeiro ponto. Sobre aqueles 5 pontos, no terceiro, a gente vai fazer aumentos. Então, fui distribuindo um ponto e uma correntinha até chegar no primeiro ponto daquele leque. Fiz aqui uma correntinha, pulo um, e agora eu cheguei no terceiro ponto daquele conjunto de 5. Então, nesse terceiro ponto, eu vou fazer um ponto alto, uma correntinha, mais um ponto alto, uma correntinha e mais um ponto alto. Então, nesse terceiro ponto do leque do conjunto de 5 da carreira anterior, vai nascer esse lequinho aberto, tá? Então, eu fiz aqui o último ponto com uma correntinha, pulo o primeiro, pulo o próximo, né? E vou até o final da carreira fazendo um ponto alto, uma correntinha, pulando um. Mas aqui, ó, antes de chegar no final, nós vamos ter o segundo leque. Eu vou distribuindo até chegar lá. Pulei um ponto, já estou sobre o primeiro, ponto alto normal, correntinha. O próximo é sobre o terceiro ponto daquele conjunto de 5. Então, no terceiro, vou repetir, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha e mais um ponto alto e uma correntinha. Nós vamos trabalhar o ponto fantasia com essas duas carreiras, uma carreira toda fechada e uma toda vazada. Na carreira fechada, o leque vai ser 5 pontos no mesmo lugar. Na carreira vazadinha, no terceiro ponto do leque, a gente vai fazer ponto alto, correntinha por 3 vezes no terceiro ponto. Agora, essa parte aqui reta, eu continuo distribuindo, ó. Fiz aqui a correntinha, pula um, ponto alto, correntinha, pula um, ponto alto, correntinha, enquanto vocês lá no final da carreira. Vamos ver como tá ficando, ó. Então, a gente fez a curvinha, cheguei aqui no final, ponto alto, pulo o penúltimo, vai lá no último e faz o último ponto alto. Aqui é importante, essa distribuição, ela tem que ficar igual, tá? Se você contar aqui, ó, a quantidade de pontos altos desse lado, tem que ter a mesma quantidade desse lado. Confere aí logo nessa primeira carreira, senão a peça vai crescendo e vai ficando torta. Vou virar o trabalho e agora eu vou fazer uma carreira fechada. 3 correntinhas para subir, laça. Agora, eu vou dentro do intervalo, faço um ponto alto. Sobre o ponto alto, faço um. No intervalo, mais um. Então, vai ser assim, ó. Um ponto no ponto alto, um ponto dentro do buraquinho. Um no ponto alto, um ponto dentro do buraquinho. É a carreira fechada. E eu vou encontrar vocês aqui nessa primeira curvinha pra gente fazer o leque, o aumento, a curvinha dessa carreira. Quando você chegar aqui na curvinha, onde tem aqueles 3 pontos, nesse ponto do meio, a gente vai fazer 5 pontos altos no mesmo lugar. Então, eu trabalhei aqui, ó, um ponto no intervalo, faço um ponto sobre o primeiro, um ponto dentro do intervalo, cheguei aqui no terceiro ponto,
Ou seja, aqui para trás nada de diferente, é um ponto sobre e um dentro do intervalo. Sobre o terceiro ponto, você vai fazer 5 pontos altos. 1, 2, bem soltinho. 3, 4, 5. Então, esse vai ser o leque da carreira fechada, 5 pontos altos sobre o terceiro ponto da carreira anterior. E aqui você lembra de fazer um ponto dentro, todo o intervalo tem que ganhar um ponto alto, e vai até o final da carreira, ó, um em cima, um dentro do intervalo. Quando chegar lá na outra curvinha, vai repetir os 5 pontos. Vou trabalhando aqui até chegar lá, deixa a agulha correr. Para o fio dar caimento à sua peça, é só deixar os pontos soltos, apertando, fica, além de muito durinho armado, né? Vai ficar bem menor a sua peça. Tô chegando lá na curva, só distribuindo um ponto dentro e um em cima, ó. Cheguei no primeiro ponto. Vai fazer normal, um ponto alto, um dentro do intervalo, e nesse terceiro ponto, você vai fazer 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Tudo no mesmo lugar. Um dentro do intervalo e sigo preenchendo até o final da carreira. E o fio vai colorindo a sua peça, gente. Olha que coisa linda. Chegando aqui no final, você vai lembrar de colocar um ponto dentro do intervalo e o último ponto é na terceira correntinha. O último ponto não é esse que você vai fazer dentro do intervalo. Viro o trabalho, faço 1, 2, 3, 4 correntinhas, pulo o segundo ponto, vou sobre o terceiro. E agora fica fácil conferir, porque a gente vai trabalhar ponto sobre ponto na linha da carreira vazadinha anterior, ó. Então, você sabe que vai pular o segundo, terceiro ponto, faz um ponto alto, uma correntinha, pula um ponto alto. Ou seja, nós vamos repetir essas duas carreiras para trabalhar aqui a largura da nossa peça. Eu vou mostrar para vocês aqui um ponto legal que dá para você conferir se tá trabalhando certinho. Nessa carreira vazadinha, os pontos, eles vão ficar alinhados, ó, a carreira vazadinha anterior, tá vendo? Então, é só você prestar atenção e ver se tá fazendo direitinho na linha da carreira vazada anterior. Eu vou chegar aqui com vocês na primeira curvinha para reforçar o nosso aumento da carreira vazada. Aqui é só distribuir um ponto alto, correntinha, pula um. Ponto alto, correntinha, pula um. Os aumentos que a gente vai fazer aqui nessas curvinhas, eles serão sempre iguais. Na carreira vazada, que é essa que a gente tá fazendo, nós vamos fazer aquele aumento de 3 pontos separados por correntinha. E esse aumento, ele tem que ser feito lá no terceiro ponto daquele conjunto de 5. Então, eu vou distribuindo um ponto alto e uma correntinha até chegar lá no terceiro ponto, ó. Quando você encontrar aqueles 5 pontos altos juntos, você vai no terceiro e faz um ponto, uma correntinha, mais um ponto, uma correntinha, mais um ponto, correntinha, tá? Porque depois, quando você for preenchendo com a carreira fechada, no terceiro ponto, você vai colocar 5 pontos no mesmo lugar. Nós vamos repetir isso aqui por algumas carreiras e trabalhar o nosso colete. Aqui é a cava, aqui é o ombro, tá? Então, cada carreira que nós vamos trabalhar aqui, a gente tá aumentando o tamanho do busto e um pouco do comprimento. Eu vou fazer várias carreiras repetindo desse jeito. Você só vai tomar cuidado aqui para não fazer esses aumentos da curvinha no lugar errado, tá? Então, é importante que na carreira vazada você faça o aumento no terceiro ponto daquele conjunto de 5 e na carreira fechada você vai fazer o aumento no terceiro ponto daquele conjunto de 3.
tá? Então, na próxima carreira, sempre os aumentos vão ser no terceiro ponto. Na carreira fechada, no terceiro ponto da carreira anterior, você faz 5. Na carreira aberta, no terceiro ponto da carreira anterior, você vai fazer 3, com uma correntinha entre eles, tá bom? Então, eu vou fazer aqui algumas carreiras, só aumentando desse jeito, e volto para mostrar para vocês. Aqui está a minha peça e eu trabalhei 16 carreiras. Eu vou abrir aqui, mostrar para vocês o formato. Ela fica assim, ó, em formato de U. Essas 16 carreiras me deram um total de 46 centímetros. Essa medida aqui não tem nada a ver com a medida da peça, tá, gente? Eu tô contando aqui as carreiras e falando quantos centímetros que eu tenho, só para vocês compararem aí com a sua peça, tá? Então, a partir de agora, a gente vai ver as medidas para você fazer no seu tamanho, tá? No manequim P, M, G ou GG. Esses 46 centímetros aqui é só para te informar a medida da minha peça com essas 16 carreiras. Então, você vai dobrar a sua peça. Aqui tá a parte da cava. Casa aí direitinho os leques. Então, eu tenho metade do corpo. Aqui é a cava, aqui é o ombro. Você vai cortar o seu fio e vai fazer outra peça igual. Mas para você saber se já tá bom pro tamanho que você quer, então você vai fazer o seguinte. Tirou a sua medida de busto, vou dar um exemplo, tá? Faz de conta que a pessoa tem ali 100 centímetros de busto, ó, com a fita métrica mesmo. Você mediu aí, essa é a circunferência do seu corpo. A fita tá dobrada, então tem 50 centímetros para frente, 50 centímetros para as costas. Você vai dobrar essa fita mais uma vez. Por quê? Você vai pegar a sua medida de busto e dividir por 4. Essa é a medida que você precisa para essa peça inicial do seu colete, tá? Então, pega a sua medida de busto e divide por 4. Se, por exemplo, se a pessoa tem 100 centímetros, eu pego 100, divido por 4, vai dar 25. Então, eu vou pegar a minha fita e vou conferir aqui, ó. Como tá com 24, quase 25, gente, excede um pouquinho, tá bom, vou parar por aqui, tá? Então, se você tem 120 de busto, vou dando exemplos, ó, você vai usar a própria fita. Vou pegar um número aqui quebrado, 115 de busto. Com a própria fita, você faz a medida, ó. Dobrei a fita, botei aqui no 115, que é a medida de busto. Você vai fazer mais uma dobra. Então, aqui é a medida, ó, 29. É a medida que eu preciso dessa peça. Então, eu vou fazendo as carreiras até alcançar a medida, tá? Então, conclusão, pega a medida de busto, divide por 4, e essa é a medida que você precisa para essa primeira peça, para essa primeira parte do colete, beleza? Então, vamos lá. Feito a primeira peça, você vai cortar o seu fio e vai fazer outra peça igual. Na segunda peça, você não corta o fio. Eu já tenho a primeira peça pronta. Vou mostrar para vocês aqui o colete começa a tomar forma. Já tá todo solto, a gente vai começar a montagem, ó. Uma outra coisa legal é que você pode parar em qualquer carreira, tá? Pode ser na carreira aberta ou na carreira fechada. Então, o importante é você alcançar a sua medida. Olha, então, o nosso coletinho começa a surgir. Como eu já tô com a primeira peça pronta, fiz a segunda, não cortei o fio, a gente começa, então, a montar, a unir uma peça na outra. Observa aqui, ó, as carreiras de pontos altos, elas estão com o lado direito para fora, tá? A gente vai costurar aqui as costas do colete, ó. Com o próprio fio na agulha de crochê. Se você quiser, pode utilizar também a agulha de tapeçaria para fazer essa costura. Então, eu vou virar aqui, ó, direito, tá para fora, e as carreiras de pontos altos eu coloquei aqui com o avesso para cima. Vou unir essas duas partes aqui, deixa eu só mostrar direitinho onde eu tô costurando para não ficar dúvidas. Deixa eu tentar afastar um pouquinho mais.
Acho que vai dar pra ver, ó. Aqui tem uma peça dobrada. Aqui a outra peça dobrada, tá, gente? Ó. Então, o lado avesso do ponto alto tá aqui pra dentro da minha peça. E eu vou costurar aqui, ó. Então, eu vou fazer isso daqui. Vou fechar só as costas do colete. Com o próprio fio e com a agulha de crochê, eu vou fazer essa costura somente nessa parte, ó, unindo as costas. Então, eu vou trabalhar ponto baixo, pegando só os pontos altos. Meu fio tá ali na outra peça, não tem problema. Vou introduzir a agulha aqui na terceira correntinha. Trago a laçadinha. Uma correntinha e vou fazer um ponto baixo, ó, pegando o primeiro ponto das duas peças. Em cada ponto alto aqui, ele tem uma correntinha no meio. Então, eu vou casando os buraquinhos e vou fazer essa costura da seguinte forma: uma correntinha, pego o segundo ponto alto dessa peça com o segundo ponto da peça de trás, faço um ponto baixo, uma correntinha, ponto alto dessa peça com o ponto alto da peça de trás, ponto baixo, correntinha. Vai casando para ficar bem certinho o desenho, ó. Ponto baixo, pegando os dois pontos altos, correntinha, olha. Ponto baixo, correntinha. Vou mostrar já já como que fica. Essa costura vai ficar para a parte de dentro do colete. Como a gente tem duas peças com a mesma quantidade de carreiras, então, os pontos aqui vão casar direitinho. Vai fazendo um ponto baixo, pegando os dois pontos altos, uma correntinha. Você vai fazer essa costura até chegar aqui, ó, no meio do leque, naquele terceiro ponto de cada leque. E lá do lado direito vai ficar bem bonitinho, bem certinho. Então, vou finalizar minha costura. Você vai parar a costura no terceiro ponto do leque, tá? Então, aqui, ó, você pega esse ponto aqui, o terceiro, com o terceiro de lá e para. Pode cortar o fio, que a gente já uniu a parte das costas. A gente para nesse terceiro ponto porque ele é o do meio. Depois a gente arremata. Então, eu tenho a união das costas. E agora eu vou unir os ombros. Você fecha aqui e nós vamos costurar toda essa parte aqui de cima dos ombros. Só que a gente vai fazer isso também no lado avesso. Então, vou virar aqui, deixar essa costura pra fora, vou botar agora direito com direito, e eu defini que o direito é a carreira de ponto alto, tá? Então, agora a gente vai costurar esses ombros. Aqui, nós vamos costurar da seguinte forma: nós vamos fechar toda essa parte do ombro. Em cada carreira, a gente tem aqui, olha, entre as carreiras, um nozinho, tá vendo? Então, a gente vai trabalhar os pontos nesses nozinhos aqui, ó, entre as carreiras. Então, vou pegar aqui no primeiro nozinho, vou juntar lá atrás, bem na costura, casa aqui os desenhos para ficar tudo certinho. Vou trazer o fio, pode fechar com a agulha de tapeçaria aqui também, tá? Do jeito que você já tiver costume, pode fazer a costura que você gostar mais aqui. Então, tô fazendo aqui um ponto baixo, bem justinho. Uma, duas, três correntinhas. Olha onde que eu vou enfiar a agulha, ó. Nesse nozinho aqui, não pega no buraquinho para não aparecer a costura do outro lado, tá? E a mesma coisa aqui, ó, no nozinho entre as carreiras, ponto baixo, bem justinho. Uma, duas, três correntinhas. Nozinho aqui, nozinho lá atrás. Ajusta, faz um ponto baixo bem apertadinho para ele não aparecer, porque a gente tá costurando uma peça bem colorida e a costura tem que ficar invisível. Tá vendo? Vou casando os nozinhos.
Aqui, ó, esqueci de fazer a correntinha, ponto baixo, correntinha, 3 correntinhas, tá, gente? Ponto baixo, 1, 2, 3 correntinhas. Pega aqui o nozinho entre as carreiras, e assim você vai fazer dos 2 ombros. Vou fechar todos esses pontos, depois venho aqui, fecho todos esses também. Então, essa costura vai ficar pra dentro, aqui, a parte de fora do nosso colete, o lado avesso. Por isso que é importante casar os nozinhos das carreiras para o desenho ficar bem certinho, tá? Então, eu volto agora com a costura pronta. Pronto, já costurei os ombros, você vai aí arrematar as pontas. Vou mostrar para vocês como fica essa costura lá pelo lado direito da peça. Vamos virar. Ó, fica bem certinho aqui, os desenhos casados, né? O buraquinho, tá vendo? Seguindo aqui os pontos fechados encontrando. Então, agora a gente vai trabalhar o comprimento dessa peça. Se você quiser ela curtinha assim, não tem problema. Olha só como que tá. Deixa eu tentar mostrar aqui pra vocês. Cavas, né? E agora a gente vai trabalhar o comprimento. Seguindo o mesmo desenho, eu vou virar o meu colete. Agora aqui, para começar a trabalhar o comprimento, você vai observar o lado da carreira, tá? Essa última carreira vazadinha, ela tem que estar com o avesso voltado para você, porque a próxima, que é a carreira de pontos altos, a gente vai pegar aqui, ó, direito com ponto alto, volta com ponto vazado. Então, eu vou começar nessa ponta, deixa eu só mostrar aqui aonde que a gente vai trabalhar. Nós vamos pegar o comprimento da peça, tá? Então, eu vou começar de um leque, contornar, vou até o outro. Então, vou virar a peça de cabeça para baixo, só para vocês verem onde que eu vou trabalhar. Eu vou começar de uma ponta e vou até a outra, vai e volta, virando a peça. Só que a minha última carreira tem que estar do lado avesso para mim. Aqui a carreira vazadinha, ó, tá com o lado direito, então eu vou só virar essa peça, tá? Para que as carreiras de pontos altos fiquem encontradas, todas elas com o lado direito para cima. Eu vou fazer essa carreira de ponto alto e agora eu não vou contornar mais a peça. Vou trabalhar primeiro o comprimento, para depois o acabamento da abertura. Então, eu vou começar aqui, ó, no terceiro ponto. Vou fazer 3 correntinhas, que é o primeiro ponto alto. O próximo ponto dentro do intervalo, o próximo sobre o ponto alto. Aqui não tem segredo, eu vou fazer um ponto sobre ponto e um ponto dentro do intervalo, mantendo o mesmo desenho aqui da peça, gente, ó. Vou seguir essa distribuição, tô trabalhando já em cima da ponta do fio. Deixa eu só mostrar para vocês. Então, eu vou seguir dessa ponta, passar toda a parte da frente, pegar a costura das costas e vou chegar lá do outro lado, só trabalhando a barra, a parte de baixo da nossa peça. Eu vou lá no final dessa carreira e volto para a gente começar a próxima. Cheguei aqui no final dessa primeira carreira, mas eu vou abrir aqui a imagem, tentar mostrar para vocês o que que eu tô trabalhando, né? Porque é uma peça colorida. Olha lá. Eu comecei aqui, percorri as costas e parei aqui. Tá? Isso que a gente vai fazer agora. Nós vamos trabalhar carreiras de vai e vem somente na parte baixa. Vou botar a peça aqui de cabeça para baixo. Vou mostrar para vocês até onde eu fiz o ponto, até o terceiro ponto aqui do leque. Então, observa que essas carreiras estão todas, as carreiras de pontos altos, com o lado direito na mesma posição. Agora, eu vou virar a minha peça
e vou fazer a carreira vazada. E eu começo com 4 correntinhas, pulo o segundo ponto, porque as 4 correntinhas são do primeiro ponto alto, pulo o segundo, vou no terceiro ponto alto, uma correntinha, pula um ponto, ponto alto. E aqui você vai ver que o ponto alto, ele vai estar alinhado com esse ponto aqui vazado. Pulo esse ponto e vou no próximo, pra gente fazer os desenhos aqui de forma sincronizada. Pulo esse ponto, vou no próximo. Agora, cada um pode trabalhar quantas carreiras quiser, porque o comprimento vai aí conforme o gosto de cada um, tá? Eu tô na segunda carreira aqui em direção ao comprimento, depois eu vou fazer a próxima vazada, vou seguir esse desenho aqui. Vou experimentando e vou fazer um colete mais compridinho. Agora, eu vou trabalhar o comprimento, indo e voltando com essas 2 carreiras, uma aberta e uma fechada, e volto para mostrar para vocês quantas carreiras eu fiz, tá? Se você quiser deixar ele curtinho, não tem problema. Agora, cada um vai fazer quantas carreiras quiser aqui nessa parte de baixo. Então, vamos lá ver. Eu trabalhei 15 carreiras para aumentar o comprimento. Essas 15 carreiras me deram um total de 21 centímetros, tá? Você vai fazendo aqui quantas carreiras você quiser. Vou dobrar aqui o meu colete para mostrar o comprimento total dessa peça. Deixa eu ver se dá para aparecer tudo aqui. Então, lá do ombro até a última carreira, eu tô com 61 centímetros. Agora, não cortei o meu fio. A gente vai fazer o acabamento aqui da abertura. Eu trabalhei 15 carreiras e parei na carreira de ponto alto fechado, tá? Agora, aqui, não cortei o fio. Eu vou fazer a mesma combinação dessas 2 carreiras, uma aberta, uma fechada, uma aberta, uma fechada, subindo por essa parte do colete, passando aqui na nuca, descendo do outro lado. Aí eu vou virar o trabalho e vou voltando, tá? Então, eu vou começar com a carreira fechada, porque eu quero que a minha carreira fechada fique virada aqui para o lado direito da minha peça. E que a gente vai fazer o seguinte, em cada carreira dessa daqui, ó, em cada ponto alto deitadinho, nós vamos fazer 2 pontos altos. Então, eu vou começar com 3 correntinhas para subir, pego a primeira alcinha, faço um ponto alto. Vou no próximo, 2 pontos altos. Pego a próxima carreira. Então, cada carreira vai ganhar 2 pontos altos, olha. No intervalo, 2. No ponto alto aqui, 2. Vou subindo essa distribuição, encontro vocês lá na nuca, para mostrar como a gente vai passar por aqui. Cheguei aqui na nuca, e a gente vai distribuir os pontos aqui, no nozinho, na costura. Aqui, olha, entre um ponto e outro, tá? Vai fazendo aqui uma distribuição de pontos, para não ficar com buraquinho. Eu tô colocando 4 pontos entre um lado e outro, tá? 2 em cada buraquinho. A costura central tá aqui. Então, coloquei 2 pontos entre a costura, 2 do lado de cá e 2 do lado de cá, ó. Para você continuar a distribuição e aqui ficar com 4 pontos na sua nuca. Então, aqui do outro lado, a mesma coisa. Vou descer com carreiras de pontos altos fechadas. Encontro vocês, ó, lá do outro lado, lá no outro leque. Cheguei aqui ao final da primeira carreira de pontos altos. Agora, eu vou virar o trabalho e vou fazer o mesmo movimento. Eu vou subir, fazendo agora a carreira vazadinha. Subo, passo pelo pescoço, finalizo aqui. Viro o trabalho, faço uma carreira fechada. Então, vou fazer a distribuição de uma carreira fechada e uma carreira vazadinha, formando o acabamento aqui da abertura da minha peça. Eu só finalizar aqui, fazendo os 2 últimos pontos que desmancharam.
Então, como eu vou fazer a carreirinha vazada, eu faço 1, 2, 3, 4 correntinhas, viro o trabalho, pulo o segundo ponto, vou no terceiro ponto alto, uma correntinha, pulo o segundo ponto alto. Tá sempre fazendo um ponto, uma correntinha, do mesmo jeito que a gente distribuiu aqui em toda a peça. Então, a carreira vazadinha, que é essa que a gente tá fazendo agora, ela vai sempre ficar do lado da vez. Quando eu chegar aqui, eu viro o trabalho e volto fazendo uma carreira fechada. E cada um pode fazer esse acabamento aqui da largura que quiser. Pessoal, ainda estou no meu segundo novelo, tá? Agora, eu vou fazer uma carreira vazada até o final e depois uma carreira fechada. E volto para mostrar para vocês e a gente decide se faz mais carreiras no acabamento. Pessoal, terminei. Eu fui até o limite do novelo. Olha só o que sobrou do segundo novelo. Parei por aqui, vou manter essa quantidade de material. E na abertura do nosso colete, eu fiz um total de 2, 4, 5 carreiras, contornando toda essa abertura, ó, subindo, passando aqui pelo pescoço, aí vai dar uma pequena golinha com essas carreiras aqui na abertura, tá? Então, eu vou parar por aqui. Quem quiser fazer mais comprido, fazer mais carreira, pode também colocar mangas, aí vocês acrescentem aí um novelo a mais na lista de material, tá? Então, é isso, pessoal, nossa peça tá finalizada, o acabamento ficou com a própria carreira do ponto fantasia, tá? Se você quiser incluir um outro acabamento, é só acrescentar aí o nosso terceiro novelo e finalizar a sua peça conforme o seu gosto, tá? E o colete, vou passar para vocês a medida aqui final, deixa eu só acertar aqui, casar direitinho a cava. Como a gente fez essas carreiras, elas transpassam. Não muda muita coisa, mas o ponto mais soltinho vai cedendo. Então, conforme você for usando, ele acaba ficando um pouquinho mais largo. Tá com 50 centímetros de largura. Comprimento aqui tudo certinho, só conferindo a medida com vocês. 62 centímetros. É isso aí, pessoal. Ah, uma coisa que eu esqueci, deixa eu mostrar as costas, como que fica aqui o desenho das costas, ó. Bem bacana, né, gente? Olha que lindo. Espero que vocês tenham gostado da aula. Um beijo e até a próxima.